Bom dia, pessoal. Bom dia, iniciando aqui uma live no Instagram sobre descomplicando a frustração das crianças. Bom dia. Quem foi entrando aí, por favor, me fala se o som está bom, se a imagem está boa. Eu tive um problema aqui com a internet, não estava conectando, agora que eu consegui, por isso que eu atrasei aí. Perdão pelo atraso. Esse é um tema muito bom, né? A gente precisa conversar sobre isso. É um tema polêmico, então eu particularmente não gosto muito de falar de temas polêmicos, justamente por ser polêmico, mas a gente precisa falar, né? Então é importante a gente falar, porque é o mesmo. Bom dia, tá ótimo, né, Yara? Obrigado aí pelo feedback aí. Bom dia, Rayane, bom dia quem foi entrando aí. E tema muito importante, né, tia Rayane? É isso mesmo. Eu acho que é um tema que precisa ser falado, apesar de ser polêmico, né? Ou talvez até por ser polêmico, a gente precisa falar assim, porque tem muita gente que às vezes tem duas linhas de pensamento, né, sobre essa questão das frustrações, né? Tem aquelas pessoas que acreditam que a criança não pode frustrar de forma alguma, e isso é perigoso, eu vou explicar o motivo. E tem aquelas pessoas que acreditam que a criança tem que frustrar e forçam para que a criança frustre. Então eu acho que nem pode ser exagerado para um lado e nem exagerado para o outro, né? Eu acho que a gente precisa que a criança deixar que a criança seja exposta às frustrações do dia a dia que acontecem naturalmente, nem forçar a barra para que ela aconteça e nem evitar que ela aconteça se realmente for uma coisa natural do dia a dia. Então eu vou explicar aqui para vocês isso, né? Obrigado aí pela presença. Ô Gleise, nutricionista Gleise Flores aí, obrigado. Outro dia até mostrei aqui na live, eu falei, ó, o pratinho que eu ganhei aqui, eu tava falando, explicando, falei, ó, aí eu coloquei um oferecimento Nutri Gleise Flores, o melhor para a sua nutrição. Fiz uma propaganda para você aí, né, Gleise. Mas é isso aí, obrigado pelo presente aí, pelo carinho, tá bom? Quem for da comunidade aí, vamos colocar nossa hashtag. Nós temos uma hashtag na comunidade lá do Facebook, né? Hashtags Mães Unidas e Seguras. Quem tiver aí que for da comunidade, coloque um hashtag aí pra gente identificar os participantes da comunidade aí, né? Eu acabei de fazer uma live lá também e muita pergunta boa. Todos os dias eu faço live lá, de plantão de dúvidas, para realmente ajudar a esclarecer as dúvidas do dia a dia, né? Então vamos entrar diretamente no tema, né? Frustração, né? Por que é importante a criança passar por frustrações? A gente sabe, né, que, como eu disse inicialmente, a gente tem que colocar na balança, a gente não pode estimular que a frustração aconteça só para que a criança aprenda e nem também evitar poupá-la de todas as frustrações que são habituais do dia a dia. Mas qual que é a necessidade, né, da frustração? A criança, principalmente nos primeiros 7 anos, né, mas por toda a vida, inclusive o adulto também, né, mas principalmente nos primeiros 7 anos, está moldando essa personalidade, né, esses sentimentos da criança. Então, existem muitos adultos, né, isso a gente vê no dia a dia, que não sabem lidar com frustrações. E realmente é muito difícil a gente lidar com frustrações. Frustrações que acontecem no dia a dia. É aquele emprego que a pessoa estava confiando que iria conseguir e às vezes na última hora não consegue, né? Ou aquela pessoa que estava às vezes se sentindo segura no emprego e é demitido. Um simples namoro, que às vezes o namorado termina com a namorada e às vezes ela entra numa depressão, tenta suicídio por conta disso. Então a pessoa não aprendeu a lidar com frustrações, né? Então ela queria muito aquele carro e não conseguia aquele carro que queria, né? E queria aquelas viagens no fim de ano, dos sonhos e não ter. E a pessoa, alguns lidam super bem com isso e alguns entram numa depressão profunda, né? Quando morre algum parente, todo mundo fica triste, né? Não é para a pessoa comemorar o falecimento de um ente querido, não, mas alguns entram numa depressão profunda e nunca mais saem daquela depressão quando acontece uma perda muito grande. Então, e geralmente, na maioria das vezes, são pessoas que não foram, entre aspas, treinadas para lidar com essas frustrações. Então, a gente precisa pensar nisso, pensar que a gente está preparando o filho da gente, e muitas pessoas se preocupam muito, eu quero melhorar a imunidade do meu filho, eu até fiz uma live sobre isso outro dia, eu quero fortalecer meu filho em relação às doenças, eu quero que ele aprenda na escola, mas a gente esquece das doenças emocionais, né? Das doenças de fundo emocional
que elas são tão graves ou até mais graves quanto doenças realmente físicas, como uma pneumonia, uma infecção. Então, a gente precisa fortalecer a imunidade. Quando a gente fala em fortalecer a imunidade, não é só a imunidade no sangue, não é só a imunidade nas vias respiratórias. A gente precisa fortalecer o nosso filho em relação a doenças emocionais. E a frustração, ela acontece no dia a dia. Então eu vou citar alguns exemplos que acontecem aqui no meu consultório, a minha consulta aqui dura 40 minutos, 1 hora, às vezes 1 hora e meia, média de 1 hora. E nessa consulta eu consigo observar aqueles pais que lidam com tranquilidade com a frustração e aqueles que não lidam, né? Com atitudes simples a gente vê isso, até no momento de examinar a criança aqui, às vezes, né, dependendo da idade da criança, a criança chora, tem medo de mim, mesmo que eu não vá aplicar uma injeção, mesmo que eu não vá fazer um procedimento que vai gerar dor, mas na cabeça da criança, um ambiente de um consultório, uma maca, jaleco, já imagina que vai tomar uma agulhada. Então é esperado que a criança chore de medo na hora de ser examinada, na hora que fala, vamos para a maca para examinar. É comum esse processo, né? E muitas vezes eu falo, não, fica com ele no colo, vou iniciar o exame físico no colo. E às vezes mesmo no colo a criança chora. Mas na hora que deita na maca, principalmente a criança de 10 meses a 2 anos e meio, 3 anos, é uma fase que a criança ainda está entendendo, achando que vai ser furado. E ao mesmo tempo não entende que eu não sou a pessoa que vai fazer isso. Mas é normal na cabecinha dela, ela quer ir embora, ela chora querendo ir embora da sala, querendo sair da sala, e é esperado esse choro mesmo, e a gente precisa respeitar isso. A gente precisa entender que o choro faz parte do processo. A criança se comunica pelo choro, né? Aqui a Rayane fez um comentário, daqui a pouco eu vou ler. Inclusive, se alguém tiver uma pergunta aí, pode mandar, tá bom? Que depois que eu falar, eu vou iniciar aqui o bate-papo com vocês. Mas em relação às frustrações, a gente precisa entender que quando a criança chora, por exemplo, né? Estou citando exemplo aqui do meu consultório, mas tem outros momentos também que eu vou exemplificar. Quando a criança chora, por exemplo, dentro de uma consulta querendo sair, ela está se comunicando, é uma forma de se expressar. A criança está se expressando, ela quer sair e o choro faz parte. E à medida que a gente não deixa ela sair, porque está dentro do ambiente, é uma frustração para ela. Então isso é o esperado. E o que é a conduta correta do pai e da mãe? Explicar, o filhinho, o tio Fabiano, por exemplo, ou o pediatra X aí, vai só examinar você, ele não vai fazer dodói para você, e ele vai examinar para ver se você cresceu, explicar para a criança. Mesmo assim ela vai chorar? Provavelmente sim, vai continuar chorando, mas com o passar do tempo ela vai ganhando confiança, isso é importante. Mas aí alguns pais já fazem o contrário, ao invés de explicar, ao invés de respeitar aquele momento do choro da criança como um momento que ela está sofrendo mesmo de medo, e isso acontece. Alguns ligam o celular, e às vezes quando ligam 2, a mãe liga um, o pai liga outro aqui, enfia chupeta na boca do menino, e alguns já falam, fica com ele lá fora para ele não chorar, sai do consultório, como se aquele choro ali fosse uma coisa que fosse prejudicar o filho, e pelo contrário, é uma expressão, né? É uma comunicação. Então a gente precisa respeitar isso. Não estou criticando quem liga celular nem nada, mas a gente precisa entender que a gente não deve calar o choro a qualquer custo. A gente precisa entender, filho, você está com medo, mas a mamãe está aqui com você. E a mesma coisa quando vai tomar uma vacina. Tem pessoas, eu não levo meu filho para tomar vacina de jeito nenhum, com medo de ver o filho sofrendo, ou do filho sofrer na presença da mãe, como se fala, não, eu não quero que ele associe o sofrimento quando eu estou perto. Não, isso não é o correto. Você tem que levar, né? E levar e estar presente e falar, filho, vai doer. E falar a verdade, vai doer a vacina? Vai doer a vacina. Isso faz parte. Se você fala, não vai doer, não. Teve um casal que falou comigo que levava o filho e falava que era para ver borboleta, que no posto de saúde do bairro dele tinha muita flor, tinha umas borboletas lá. Falava, vamos ver borboleta, a menininha toda feliz. Aí quando chegava lá, tomava agulhada. E aí falava que não ia doer e doía, né? Então, o que a criança vai perdendo a confiança? Então a gente precisa passar confiança, passar segurança e falar, filho, agora vai doer, mas é importante para a sua saúde. Então a mamãe vai estar do seu lado, vou te passar apoio. E você pode chorar, porque quando a gente sente dor, a gente chora. Então pode chorar. Se a mãe quiser chorar junto também, não tem problema. Mas abraça, passa segurança para o seu filho. Mostra que você está ali do lado dele, mesmo nos momentos difíceis. Porque senão ele começa a ver que você só está no momento bom, né? No momento de dor, eu não quero estar perto do meu filho. E aí ele perde a segurança. Então é importante isso. Eu sei que é difícil, muitas vezes é difícil para a mãe ver o filho às vezes sofrendo ali numa agulhada, mas é importante você estar ali naquele processo para passar segurança, e essa frustração vai acontecer.
E em outros momentos também, eu estou dando exemplo, quando a criança quer um biscoito ou quer um doce no momento do almoço e você fala que não pode, é normal ele chorar. E aí muitas pessoas falam, não chora, não pode, se chorar eu vou pôr de castigo. Não, ele sofreu, porque ele queria o doce, e você falou que não podia, porque agora é o horário do almoço e você não pode voltar atrás também por causa do choro. Não vou dar o doce para ele não chorar. E também não deixar de falar, explicar para ele, filho, você está triste, é normal, explicar para ele aquele sentimento, porque a criança está triste, chora, ou está nervosa, vai lá e te dá um tapa, por exemplo, dependendo da idade, a criança faz isso mesmo você não batendo. E aí você explica, filho, você fez isso porque você está nervoso, porque a mamãe falou que não podia. É normal você ficar nervoso, mas a gente quando está nervoso, a gente pode até chorar, a gente pode até ficar triste, mas a gente não pode agredir as pessoas e abraçar e dar segurança e explicar que aquele sentimento que ele está tendo, desde bebezinho a gente tem que explicar. Você está nervoso, você está triste, a criança entende isso. E quando a gente estiver triste, quando a gente estiver nervoso, a gente mostrar ao filho, hoje mamãe está triste porque aconteceu isso no emprego, ou alguém brigou com a mamãe está triste. E se você precisar chorar perto do seu filho, não tenha vergonha de chorar, não tenha vergonha de demonstrar os seus sentimentos para o seu filho também, porque se tudo é só alegria, o tempo todo eu tenho que estar feliz, o filho fica inibido de mostrar, dependendo da idade, de mostrar os sentimentos, né? E muitas pessoas inibem realmente, não pode chorar, se chorar vai para o castigo, se chorar não sei o que, se chorar não ganha. A gente precisa entender que o choro faz parte, né? E tem momentos que a criança vai chorar porque quer a mamadeira no lugar do almoço, tem momentos que a criança vai chorar porque queria uma bala porque está no supermercado, e tem momentos que você vai falar não. A gente não deve ficar falando não o tempo todo. Se for uma coisa que é tranquilo, você flexibilizar não tem problema, mas a gente tem alguns momentos que a gente vai precisar falar não, e às vezes a criança vai manifestar com choro, com tristeza, e é normal, a gente também fica triste quando a gente ouve um não, isso é esperado, mas uma coisa é a gente ficar triste, uma coisa é a gente passar por aquela tristeza e aprender a superar aquilo, e aí cabe à mãe, cabe ao pai, dar esse apoio emocional, falar, filho, você está triste, mas a mamãe está com você, e vou te ajudar a passar por essas tristezas, e não ligar uma galinha pintadinha, e não ligar um Lucas Neto ali, porque ele tá triste para esquecer, não, ele precisa passar por aquele momento, isso faz parte da vida, né? Aí a Rayane colocou aqui um comentário, que eu vou ler, que a psicóloga do meu filho pediu para eu fazer um treinamento de frustrações com meu filho, porque ele não estava sabendo lidar com o não. Então ela pediu para eu provocar momentos para ensinar a lidar. Mas a exposição à frustração seria brincando, por exemplo, com brinquedos de caixa, de encaixe. Isso mesmo. Se ele não conseguir e ficar nervoso, eu não colocar, e sim mostrar que a mamãe também pode ter dificuldade e pedir. É isso mesmo, Rayane. Muito bem, muito bem. Pedir a ele para tentar novamente. Super amei a dica, é isso mesmo. A gente não deve provocar frustrações que vão gerar uma grande decepção da criança, mas com jogos, com brincadeiras, isso é muito bom, né? Então, e as brincadeiras é uma forma da gente ensinar para a criança, né? Dependendo da idade, joguinhos de encaixe, dependendo da idade, alguma competição, né, de corrida, alguma competição que gere, que ela entenda que tem um momento que vai ganhar e tem um momento que vai perder, né, e tem que respeitar isso, né. Na minha casa eu tenho 2 filhos, né, eu tenho o Henrique de 9 anos e a Marina que vai fazer 5, eu vejo que o Henrique lida com essa questão da perda muito fácil, mais tranquilo. Já a Marina, ela tem dificuldade, ela quer sempre ganhar, né? Mas a gente tem que estar trabalhando isso. Isso varia, né? Cada criança é única. Tem crianças que são mais tranquilas nesse aspecto, outras já são mais difíceis de lidar. Então a gente precisa ter jogo de cintura, a gente precisa ter tranquilidade. Mas é importante você mostrar para a criança, olha, agora você está nervoso porque você perdeu, e é comum a gente frustrar, né? Mas tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente perde, isso faz parte da vida. Explicar para a criança, a criança é difícil para a criança entender o que está passando dentro dela, né? Ela está triste, ela chora, às vezes ela grita, às vezes ela quer bater, e a gente precisa explicar, filho, isso que você está sentindo se chama tristeza, você está triste, isso é normal ficar triste, né? Até um bom sinal. Se a criança não fica triste quando ela tem uma frustração, isso não é o esperado, né? Então explicar, né? Do mesmo jeito que a pessoa fica triste quando falece alguém da família, né? Ou quando o namorado termina com a namorada, isso é comum ficar triste. Se a pessoa gosta da outra, perdeu o outro, normal ficar triste. Mas a forma como a pessoa vai lidar com aquela tristeza é que faz a diferença. E é isso que eu estou falando aqui, né? Naqueles primeiros anos de vida, principalmente os primeiros 7 anos, cabe aos pais ensinar a criança a lidar com essa frustração, né?
Eu trabalho numa escolinha aqui e, né, agora está tudo parado, mas na época a gente via muito claramente isso também, né? Algumas crianças que entravam e não eram acostumadas a seguir algumas rotinas, algumas regras. E aí elas lidavam de uma forma totalmente diferente no momento, por exemplo, que uma criança toma brinquedo e a criança toma brinquedo uma da outra. Isso é normal, né? A criança está brincando ali super empolgada e a outra vem e toma. E aí, dependendo da criança, vai lá, algumas choram, né? Algumas vão e tentam pegar de novo o brinquedo. E algumas se desorganizam totalmente, entram em desespero, em pânico, às vezes tentam agredir mesmo o outro. Então, isso é ensinado, é ensinado a forma de lidar, né? Não é que é ensinado a criança ficar triste, mas é ensinado a forma de lidar com isso. Então, no momento que isso acontece, a gente precisa sentar e falar: filhinho, você está triste, a mamãe está aqui com você, o coleguinha tomou o brinquedo, e não é a qualquer custo, né? Você está na pracinha brincando com o seu filho, vem um amiguinho e toma o brinquedo, você pode ter a atitude de ir lá e tomar do menino de novo, ou você pode ter a atitude de sentar com o seu filho e falar assim: ele pegou, depois ele vai te devolver, você está triste que você perdeu o brinquedo, mas ele vai te devolver. E é comum isso acontecer entre as crianças, não é sinal de que a outra criança é maldosa, mas a criança é curiosa, né? Então às vezes quer pegar e ela não tem aquela política de chegar e pedir, né? Ela não sabe se comunicar e às vezes ela chega e pega mesmo. Então a gente precisa passar segurança, inclusive nesses momentos, inclusive no momento da dor de uma vacina, inclusive no momento que a criança passa mal, inclusive no momento que você tem que falar não por algum motivo, né? Existem pessoas que falam que a gente não pode falar não para a criança de forma alguma. A gente não deve ficar falando não sem necessidade, né? Tem gente que coloca uma criança que está engateando, está começando a fase de andar, que está curiosa, querendo mexer na casa toda. Às vezes a pessoa coloca um lustre no meio da sala e fala: não, doutor, eu vou ensinar ela que ela não pode mexer no lustre. Aí vai ser estresse garantido, ela vai querer mexer porque ela é curiosa, você vai falar não e vai ficar aquele dia inteiro de não, não, não. A gente tem que evitar de ter que falar não, mas em algum momento, né, você tirou tudo, por exemplo, né, exemplificando mais uma vez um bebezinho que está engatinhando, andando, você tirou tudo que fosse possível tirar do alcance para não ter que falar não todo momento. Mas em alguns locais não tem como. Às vezes uma tomada que mesmo você pôr na tampinha, ela vai lá e tenta cutucar. Você vai explicar: filho, aqui não pode, aqui vai fazer dodó em você, e distrair a criança com uma outra coisa, né? A gente não precisa dar o que a criança está querendo, não necessariamente, mas você não precisa ficar também martelando aquilo ali. Explica que não pode. Se ela chorar, você respeita aquele choro e já tenta distrair com uma outra brincadeira. Então a gente precisa ter jogo de cintura nesse momento. Agora, o choro faz parte. Uma vez me chamou muita atenção uma mãe, que ela chegou aqui no consultório e entrou a mãe, e não entrou a criança, né? E era a primeira vez que vinha, e eu fiquei assim curioso para saber. A criança tinha 1 ano e meio mais ou menos de idade, está na fase de auge de consulta, de medo de pediatra, né? E essa mãe veio até mim e falou o seguinte: olha, doutor, eu vim aqui consultar e minha filha está lá fora. Se você fizer muita questão que ela entre, eu entro com ela, mas porque ela está com febre e eu tenho certeza que é a garganta, porque toda vez que ela dá febre é a garganta. Então eu já vim aqui para você, eu paguei a consulta com você, falou desse jeito, para você me dar a receita do antibiótico, porque agora tem essa questão de não vender sem receita, senão eu mesmo já tinha comprado o antibiótico. Eu falei: não, tudo bem, né? Me explica a história. Ela contou a história, perguntei a história da vida da criança, como é que tem sido. E aí ela falou assim: não, eu não quero que ela entre porque ela chora. Inclusive, já é o 5º pediatra que eu estou indo. Eu falei assim: é mesmo? Mas por qual motivo você mudou tanto de pediatra? Porque os últimos pediatras falaram que não iriam me receitar sem examinar. E eu não quero que minha filha chore. Olha, essa foi o auge da mãe que realmente estava, na minha opinião, estava adoecendo a filha. E aí eu falei: olha, expliquei para ela que não teria problema nenhum eu passar uma receita de um remédio sem examinar a criança. Isso eticamente não seria certo, mas isso para mim é o menor dos problemas. O maior problema que me preocupou nessa conversa minha com você é o fato de você estar poupando a sua filha desse momento aqui. É importante, inclusive é importante a gente pesar, a gente medir para ver se está tudo bem com a sua filha. Não, mas eu não deixo minha filha chorar de jeito nenhum. Eu entro com ela, você ensina como é que mede, como é que pesa, eu vou pesar aqui. Eu falei com ela: olha, é o seguinte, a minha vontade é pedir a minha secretária para devolver o dinheiro para você, mas eu realmente estou muito preocupado, e você procurar o 6º ou o 7º pediatra, mas realmente eu estou muito preocupado com a sua filha, por tudo que você falou. Eu falei assim: vamos fazer uma tentativa, você entra com ela no colo, você passa segurança para ela, e aí eu vou examinar no seu colo, você não precisa deitar ela ali não.
E aí quando ela entrou, me preocupou mais ainda, porque ela falou assim: doutor, então eu vou sair, porque ela vai ficar no colo da babá, porque quando ela chora eu não quero que eu esteja perto, porque eu não quero que ela sofra no momento que eu estou perto. Isso me preocupou demais, me preocupou muito mesmo. E eu falei: não, você vai ficar aqui, eu quero que você fique, você pega ela no colo, você vai passar segurança, é você que ela tem um vínculo maior. E aí a mãe pegou, eu examinei, realmente não era garganta, porque nessa idade é difícil até a infecção de garganta, né? Ela tinha 1 ano e meio. Expliquei para a mãe, enfim, ela nunca mais voltou no meu consultório, né? Mas depois eu tive notícias que ela passou por outros pediatras também, ou seja, existia um desequilíbrio emocional na mãe que estava passando para a criança, tá? Eu não estou falando isso querendo culpar a mãe por isso, né? Provavelmente a mãe precisava de ajuda mais do que a criança, muito mais do que a criança, né? Mas a gente precisa ter um equilíbrio emocional. Se os pais não têm um equilíbrio emocional, a criança vai perder, não vai ter o equilíbrio emocional. E a gente é que passa esse equilíbrio emocional para a criança, né? Quando a gente orienta, inclusive essas lives, elas são com o intuito de orientar. Quando a gente orienta, a ideia é o quê? É criar um caminho para que a mãe siga, um caminho para que o pai siga, de forma que vá trilhando uma personalidade positiva para a criança, trilhando uma rotina adequada para a criança. E a gente precisa colocar uma rotina para a criança, a gente precisa ensinar que a criança precisa ter horários, a gente precisa ensinar que a criança precisa ter segurança, e cabe aos pais passar essa segurança para a criança. Quando isso acontece, as coisas fluem muito bem, e fluem muito bem para a criança, e fluem muito bem para os pais também, porque se a gente não faz isso, as coisas vão virando literalmente uma bola de neve. Chega 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, que é uma fase que a criança começa a falar com o corpo, né? Se jogar quando quer alguma coisa, a rolar no chão quando quer alguma coisa. 3 anos, começa as famosas, né, entre aspas, birras. Quando você fala não, aí rola no chão. Então a gente precisa entender, e a gente precisa fazer com que a criança entenda que tem momentos que são permitidos certas coisas e tem momentos que não são permitidos certas coisas. Tem coisas que são permitidas, tem coisas que não, e tem coisas que mesmo que a criança queira muito, ela vai ouvir um não, e ela, mesmo que ela chore, você não volte atrás com aquele não que você disse, pelo bem dela, né? Isso vale no momento de uma vacina que ela vai chorar, isso vale no momento que você negar o leite ali, na hora que não está na hora do leite, por exemplo, para uma criança acima de 7, 8 meses, que você já introduziu a alimentação, é um momento que você sai para trabalhar e você dá tchau para a criança, e mesmo que ela chore, ela vai entender com o passar do tempo que é um momento que a mamãe precisa sair, e nunca sair escondido para que ela não perceba que você está saindo, e aí ela vai chorar menos ali a curto prazo, mas a longo prazo ela vai ter uma insegurança. Então essa segurança cabe aos pais passarem. Eu sei que não é fácil, eu sei que demanda tempo para que isso aconteça, né? Mas eu sempre falo, para toda mudança na vida a gente precisa de 3 coisas. Primeiro é dar o primeiro passo, a gente precisa falar: eu vou mudar e eu vou fazer com que meu filho tenha confiança em mim, eu vou, mesmo em momentos de frustração que ele chorar, eu vou explicar para ele que aquele sentimento é um sentimento de tristeza ou é um sentimento de raiva. Raiva não é um sentimento que não pode existir. Tem muitas pessoas que falam: não, meu filho não pode ter tristeza, não pode ter raiva. Pode sim, vai. Se você não ensinar isso para ele, que ele está triste, que ele está com raiva, em algum momento ele vai aprender isso, né? E às vezes aprender de formas mais trágicas. Então é importante você passar essa segurança para ele. Isso a longo prazo você pode ter certeza que ele vai se tornar ou vai permanecer uma criança e uma adolescente, principalmente, que é uma fase talvez mais difícil, e um adulto com mais segurança, com mais autoestima, com mais autoconfiança. Isso vai fazer diferença por toda a vida do seu filho, né? Daquele futuro adulto, desse futuro adulto que está aí na sua frente. Então, é um tema, como eu disse no início, polêmico, é um tema que dá muita controvérsia, mas o principal é isso: a gente precisa, naqueles momentos de frustração natural, explicar para o nosso filho que é assim e que é assim que a vida acontece, tá bom? Eu sei que o coração de mãe, principalmente, corta às vezes, né? Tem momentos que a gente acaba cedendo, mas a gente não pode ter aquela rigidez, não pode ser um regime militar em casa, mas em alguns momentos é importante a criança passar por essas frustrações, e a gente tem que estar do lado, passando confiança, informando para a criança que aquele sentimento existe, e também mostrando os nossos sentimentos para a criança, mesmo no dia que a gente estiver triste, tá bom? Deixa eu ver se tem perguntinhas aqui. Pelo jeito, foi só a Rayane que colocou aqui, gente. Cadê aqui o hashtag da comunidade? Tô vendo que tem gente da comunidade aqui,
mas não colocaram a hashtag aqui, ó. Maria Almeida, cadê você? Maria Almeida que tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó, hashtag Mães Unidas e Seguras. Não, antes disso tem uma outra aqui, ó. Antes da Maria Almeida tem uma da Encantos de Menina. Quando você tem um autista em casa, é um pouco mais tenso, mas aos poucos vamos vencendo. Pois é, Encantos de Menina. Com certeza, como eu disse, cada criança é única, né? Quando qualquer alteração que a criança tenha, né? Um TEA, uma hiperatividade, com certeza as coisas se tornam um pouco mais complicadas, mas não são impossíveis, né? De colocar também uma rotina, né? Inclusive uma criança autista, uma rotina é fundamental para a criança, né? E ela entender que entender os limites também é mais difícil que ela entenda, mas isso é possível, né? E com acompanhamento multidisciplinar, né? Tem as psicólogos que fazem a parte cognitivo-comportamental, né? Que dão essa previsibilidade. A criança precisa de uma previsibilidade, né? Principalmente a criança autista, ela precisa entender qual que vai ser a sequência do dia dela, né? Ela entender que tem horário, né? E às vezes ela precisa de um roteiro visual, né? A criança precisa, às vezes, de ver ali o menininho escovando o dente, o menininho almoçando, a criança fazendo isso, fazendo aquilo tudo programado para que ela tenha uma previsibilidade. E quando foge alguma coisa do normal, a criança realmente se desestrutura, principalmente quando a criança tem um transtorno do espectro autista. A gente sabe que isso é mais complicado, mas tem como trabalhar isso também, né, de forma lúdica, de forma tranquila, tá bom? Foi boa a sua observação aí, né? Deixa eu ver aqui antes se tem alguma coisa, porque às vezes eu posso ter pulado alguma mãe e elas vão ficar bravas comigo, né? A primeira fala foi da Rayane, e agora já foi a que eu acabei de ler aqui, da criança da Encantos de Menina. Tem uma fala da Maria Almeida aqui. Uma criança que nunca tem frustrações na infância pode tornar um adolescente e até um adulto difícil em aprender a lidar com as perdas e os não no cotidiano. Foi uma pergunta. Uma criança que nunca teve frustrações na vida, na infância, pode tornar um adolescente e até um adulto difícil de aprender a lidar com as perdas e os não do cotidiano? Sim. Aí a Maria colocou aqui, Mães Unidas e Seguras. É isso aí, Maria, você está na comunidade também lá, né? Obrigado. Olha, a questão é essa, Maria Almeida. Eu tenho exemplos até na minha família disso, e a gente vê isso no dia a dia, né? A pessoa adulto, né, que às vezes quando não consegue aquilo que gostaria, né, financeiramente ou em outros setores, né, mas o financeiro às vezes é o que a gente mais visualiza no adulto, acabam criando atalhos para conseguir, né, e muitas vezes o atalho não é muito íntegro, né, não é íntegro. Então isso também pode ser em consequência de não ter ouvido não, né, na infância. Então o não ter passado por frustrações, né. Então a pessoa, lógico que a pessoa sempre tem que querer melhorar, a pessoa nunca pode estar acomodada e satisfeita com a situação, né? Não, eu sou super feliz aqui ganhando o que eu estou ganhando. Se a pessoa quiser ganhar mais, se a pessoa quiser melhorar na vida, isso é ótimo, mas tem que ser de forma íntegra, de forma honesta, e às vezes mesmo de forma íntegra, honesta, trabalhando muito, a pessoa não consegue, e a pessoa lida bem com isso, e a pessoa é feliz assim mesmo. Então isso vem da infância, né? A gente precisa tentar sempre melhorar, tentar sempre acertar, igual a Rayane colocou aí, que a psicóloga orientou, né? A tia Jaque é psicóloga da menininha dela, é do meu filho também, tia Jaqueline, e orientou a criança a aprender que no momento que errou ali, vai ficar nervosa, mas vamos tentar novamente, vamos tentar novamente. Se a mãe pega, deixa eu encaixar para você. Aí a criança vê que a mãe está sempre ali para fazer por ela, né? E não simplesmente dar o apoio. A gente precisa dar o apoio para o filho, estimular que ele tente novamente, estimular que ele não desista, né? Que mesmo ele ficando triste por ter errado, por não ter conseguido, a gente está ali para apoiar que ele tente novamente. Isso é importante, esse tipo de abordagem. Mas justamente isso vai repercutir no futuro, tá bom? Do mesmo jeito que tem pessoas que tiram uma nota baixa na prova, na época da faculdade eu via isso. Às vezes eu estudava e não tirava nota boa. E às vezes tinha colegas minhas que estudavam e
quase fechava a prova, errava uma questão, chorava, entrava em depressão, não sei o que, tinha que... Então, assim, provavelmente, não conhecia o passado dela, mas provavelmente foi uma pessoa que não aprendeu a lidar com frustração, né? Então, e às vezes nas pequenas coisas a gente vê isso. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas aqui. Mas é justamente isso, Maria. É a gente preparar a criança para a vida, né? Lógico que você não vai forçar que uma frustração aconteça, né? A não ser que seja, igual a Ryan falou, através de jogos, de brincadeiras, né? De brincadeiras de competição. Mas é importante a gente entender que essas frustrações são importantes para a criança, tá bom? Bom dia, a Luzia Galdina perguntou aqui, não é de frustração, mas eu vou responder. Bom dia, minha filha tem 2 anos e ela está fazendo muito pouco xixi, isso é normal? Luzia, é o seguinte, né? Sempre que a criança está fazendo pouco xixi, as mães se preocupam com infecção de urina, mas nem sempre é. Na maioria das vezes é porque ou está tomando pouco líquido ou porque está transpirando muito. 2 anos a criança não para quieta, né? Corre, pula, sobe, desce, literalmente o menino faz bagunça o dia inteiro. E aí perde muito líquido na transpiração. Então não deixa ficar suando, deixa mais peladinho, intensifica a quantidade de água, oferece água mais vezes. E aí observa a urina, se tiver, o dia que eu dei mais água, e a criança esquece de pedir água, você tem que estar com a garrafinha ali do lado, toda hora oferecendo. E aí, eu percebi que o dia que eu intensifiquei, melhorou a urina, aí pode ficar tranquilo. Mas se ao mesmo tempo está urinando pouco, e febre, e dor para urinar, a moadinha, aí é bom fazer exame. Mas eu te tranquilizo, essa época de calor é comum isso acontecer, tá bom? Elisa Arruda colocou aqui, Mães Unidas e Seguras, orgulho de fazer parte da comunidade Pais e Pediatras. Obrigado aí, tamo junto aí, Elisa. Olha, inclusive, pessoal, quem não se inscreveu, acredito que todo mundo já se inscreveu. Quem tem filhos, principalmente menores de 2 anos, se inscreva na aula que será dia 22, quinta-feira, daqui a uma semana. É 100% gratuita, tá? Vai ser uma aula que precisa se inscrever para ela. Vou falar toda a engrenagem dos primeiros 2 anos de vida da criança, né? Tanto alimentação, sono e comportamento, né, desenvolvimento neurológico e imunológico. E tudo andando em harmonia, tudo flui naturalmente. Então, eu vou explicar o que é mais importante para alimentação e imunidade, desenvolvimento e sono de qualidade nos primeiros 2 anos de vida. Então, se você não se inscreveu, clique no link lá em cima da minha descrição da minha bio lá, né? Na hora que você entra no meu Instagram tem a descrição, Fabiana Tebas, pediatra, papapá, e aí tem um link embaixo, você clica e se inscreve, é gratuita a aula, tá bom? Nessa aula eu vou explicar coisas importantes que com certeza vai fazer diferença pro seu filho aí, pra sua vida, né? A ideia nossa sempre é levar o melhor conhecimento para que a pessoa consiga ter uma vida tranquila também, né? Tem pais que vêm aqui no meu consultório em desespero, meu Deus do céu, esse filho está dando trabalho demais. E outros já vêm com um filho da mesma idade, esse menino é super tranquilo, então é uma benção. Faz diferença, lógico que cada um tem uma personalidade, tem uns crianças mais agitados, outros não, mas a forma como a gente conduz, principalmente esse início, os primeiros 2 anos, faz diferença, né? Principalmente quando a gente coloca a rotina, quando a gente coloca a alimentação saudável, a criança flui, né? Os primeiros 2 anos, eles fluem muito mais tranquilos do que quando a gente não coloca, quando a gente não tem essas informações necessárias, tá bom? Então a ideia é essa, passar as melhores informações. Então clica lá, se inscreva. Se você tiver algum amigo, conhecido que esteja gestante, que vale também para gestante, que ela tem que saber o que espera pela frente, né? Eu até falo nas lives, as mães, os pais, né? Mas principalmente as mães que ficam ali realmente na linha de frente com o bebê, geralmente não estão preparadas para ser mãe, para ser pai. Pode estar preparado emocionalmente, pode estar preparado mentalmente, mas na hora que o neném nasce, veio o neném ali, é totalmente diferente do que na teoria, né? E principalmente aqueles primeiros meses são bem pesados para a mãe, para o pai, e se a gente não tiver todas as informações necessárias, a gente acaba tomando atitudes que podem complicar a longo prazo, tá bom? Isso aí, Elisa, obrigado aí pela participação. A Bruna Ribeira, Bruna, mãe da Morena Flor, é verdade, foi importante ouvir essa live hoje. Sou insegura demais e quero criar uma filha confiante. Pois é, a gente passa insegurança para o filho da gente sente essa insegurança na gente. Isso reflete, inclusive, no sono, isso reflete na alimentação, né? Se a gente fica inseguro na hora de colocar a criança no berço, na hora de colocar no caminho dela, ela não vai conseguir dormir bem. Então a gente precisa passar segurança, passar confiança. E tem como trabalhar isso na gente, tá bom?
Bruna, valeu. Bruna, ó, Bruna colocou aqui, ó, Mães Unidas e Seguras. Obrigado aí pela hashtag, Bruna. Isso aí, tem muita gente da comunidade participando aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Hoje tem poucas perguntas, mas estão todas seguras aí. Renata, Quintão Renata, deve ser Renata Quintão, né? Doutor, minha filha de 6 anos está indo ao banheiro com muita frequência. Hoje os meninos estão tudo com problema de xixi aí, ó. Coincidência, né? Ó, minha bebê está com 6 anos, está indo ao banheiro com muita frequência e faz pouquinho xixi. Vai toda hora e às vezes não está bebendo muita água naquele momento. O exame de urina deu normal. Ô Renata, é o seguinte, 6 anos de idade, né? A gente tem que pensar. A questão de ir no banheiro toda hora fazer xixi, a gente tem que pensar 3 coisas. Infecção de urina, que você já fez o exame deu normal. Tem que pensar em alguma coisa que está irritando ali a vagininha, pode ser alguma assadurinha ou alguma feridinha pequenininha que a gente não está vendo. E geralmente quando é isso, dá algum corrimentozinho que você vai ver na calcinha, ou ela vai ficar coçando, levando a mão coçando. E tem a terceira coisa que para mim é uma coisa que a gente precisa pensar mais intensamente, que é a ansiedade. A criança manifesta ansiedade indo no banheiro toda hora. E aí você tem que pensar o seguinte, eu te pergunto e você responde para você mesmo. Bom, pode responder aqui, talvez eu não vou conseguir ler, mas de madrugada está acontecendo também? Ah não, doutor, dorme a noite toda sem fazer xixi. De dia que é assim. Então você pode ter certeza que é ansiedade. E eu tenho atendido muita criança, sempre atendi, né? Mas agora com essa pandemia a ansiedade aumentou muito, né? A gente vê crianças que acaba até por falta da oportunidade de convivência com outras crianças, né? Porque não está tendo escola, não está tendo possibilidade de convívio social, acabam ficando mais expostas à tela, e a tela tem aumentado a ansiedade, e às vezes manifesta com isso, né? Dá vontade de fazer xixi, vai lá e não consegue fazer. A ansiedade, né? O sintoma de ansiedade pode manifestar com dor abdominal, com essa, a gente chama de poliúria, né? Toda hora indo ao banheiro para urinar, pode manifestar também com alteração do sono, comportamento. Então tem várias formas de manifestar. Então o que fazer? Primeiro, tem que ter certeza que não é infecção de urina, fazer exame, né? Então você já me falou que fez o exame, deu normal. Observar se não está tendo corrimento, se não está tendo coceira, que se não tiver isso, é sinal de que provavelmente não tem essa irritação na vagininha. E aí diminuir tela. Eu sei que é um desafio, mas estimular a atividade física, sair para andar de bicicleta, para passear num parquinho, ou no parquinho, numa pracinha que seja, ou na calçada de casa, para andar de bicicleta ali na frente da casa. Tem que ter um momento de atividade física fora da casa. Dormir cedo faz toda a diferença. Então a criança, de preferência, dormir 8 horas da noite, estourando 9, e lembrando que para dormir 8, 7 horas da noite já tem que ter tudo desligado, todas as telas, diminuir luz, né, tomar um banho, ler um livrinho, né, você lê uma historinha para ela, isso dá uma acalmada e a criança dorme melhor. Criança que dorme tarde, mesmo que acorde tarde, aumenta a ansiedade. Criança que fica muito na tela também aumenta a ansiedade, tá bom? Então é um desafio, eu sei, mas tem que limitar a tela e pôr para dormir cedo, tá? E estimular a atividade física, isso mesmo que seja dentro de casa, pular corda, inventa alguma coisa aí, isso faz diferença. E observar se um dia que a gente saiu, foi no parquinho, ou na pracinha, ou passeou, ela fez menos. E o dia que está em casa, ela fica com toda a frequência. Aí provavelmente é ansiedade, tá bom, Renata, aqui então? Aí você colocou aqui, será que seria ansiedade? Pois é, eu nem tinha visto aqui. Tive outra bebê agora, e ela está lidando bem com a chegada da irmã. Pois é, aí mais um motivo, né? Mesmo que a criança esteja lidando super bem com a chegada da irmã, vai um pouco de ansiedade, tem sim, com certeza, é mais um fator. Lembrando, mais uma vez, que para falar que é ansiedade, a gente precisa descartar a infecção de urina, então fazer o exame. Se você fez e tem certeza que deu tudo normal, e ela não está tendo corrimento, e não está tendo coceira na vagininha em outros momentos, pode ter certeza que é isso, tá bom? E aí trabalhar isso aí, né, de repente levar até um psicólogo infantil para pegar uma opinião de como lidar com isso, porque tem criança que manifesta os ciúmes, às vezes querendo agredir o neném, né, na cidade é muito difícil, ou fazendo mais pirraça, também na cidade é mais difícil, e alguns manifestam nessa idade, às vezes comendo menos, ou essa questão da urina, uma dor abdominal, mas com o intuito também de chamar a atenção, tá bom? Mas não desvalorize esse sintoma. Quando ela falar, olha, quero fazer xixi, vai no banheiro com ela, valoriza, às vezes leva ela para consultar, para ela ver que você está importando com esse sintoma realmente, tá bom? A gente não deve supervalorizar, ficar, meu Deus, o que está acontecendo? Mas também não desvalorizar, porque senão isso pode migrar para outras coisas, tá bom?
A Jessie Caxverly, não é difícil falar seu nome, Jessie. A partir de qual idade a criança entende o não? Às vezes quando digo, ela ri e aí que faz mesmo. Pois é, só tá te desafiando aí já. Não, brincadeira, não é desafiar, mas é assim, né? A gente precisa desde os primeiros dias de vida conversar muito com a criança, né? Muita gente fala, isso é frescura, doutor. Não precisa conversar, a gente precisa conversar desde os primeiros dias de vida. A criança começa a entender com o passar do tempo, né? Não vai entender ali, ó, o que a gente conversa. Ó, agora a mamãe vai dar de mamar, agora a mamãe vai trocar a fralda, a mamãe vai dar o banho. E aí, quando ela ouvir essa palavra, banho, ela já, aquele som banho, ela já vai entender. O banho é aquela, quando vem esse som, é a hora que minha mãe vai colocar na água. Quando fala fralda, ela vai me deitar. Então ela começa a entender, né? E a criança entende muito expressão facial, né? Então, no momento que você está brincando, você tem que estar sorrindo, contato olho no olho. E no momento que a criança estiver fazendo uma coisa que não pode, vamos supor, está engatinhando, vai lá e pega na tomada. Você fala, olha, não, aqui é pasodói, aqui é perigoso, e mostra uma expressão facial de preocupação. A criança pode não entender que é um não, mas é uma expressão facial de preocupação. Agora, se você falou não e você depois deixa ela fazer, aí o não perde o sentido, né? Ela tem que entender que quando você falou não, você realmente não deixou. E aí, se ela continuar insistindo, você tira ela dali, mostra uma outra situação, distrai com uma outra coisa. Porque 10 meses a curiosidade dela supera. Ela pode até entender que você não quer que mexa, e provavelmente ela entende, mas a curiosidade dela é muito maior do que o entendimento. Então a gente precisa entender isso também. Então, tirar, igual eu falei, você não vai deixar um lúcio no meio da sala e ensinar para ela que ela não pode mexer. Isso aí vai ser muito estresse para você e para ela. Então, não, tira tudo que não puder do alcance, tenta evitar ao máximo falar não. Agora, quando falar não, você tem que falar não, e realmente, se ela insistir, você tirar aquilo dali e distrair com uma outra coisa, tá bom? Para que ela tire o foco ali daquilo que ela está querendo, tá bom? A Luzia Galdino colocou, muito obrigado, doutor Fabiano, por me responder, já fico mais tranquilo. Beleza, Luísa, pode contar comigo aqui sempre, tá bom? Tem aqui a Everly Ellen. Doutor, minha filha vai fazer 2 anos, mês que vem, e ainda fala poucas palavras e não diz frases ainda. Mudamos há 10 meses para Portugal. Ela ficou somente em casa durante esse tempo e entrou em creche tem 1 mês. Pois é, o Evelyn, inclusive, está em Portugal aí, né? Bacana. Divulga para as amigas aí a aula que eu vou dar quinta-feira da semana que vem. É só clicar no link lá que está na descrição da minha bio. Totalmente gratuita, tá bom? Divulga para as amigas aí dos portugueses aí. Então é o seguinte, Evelyn, o que acontece? 2 anos, o que é o esperado, né, para fala, né? Tem os marcos do desenvolvimento, né, que a gente avalia desenvolvimento tanto neurológico quanto motor, e 2 anos a gente espera que a criança já esteja começando a falar frase. Não vai falar uma frase de várias palavras, mas pelo menos 2 palavrinhas. Quer água, por exemplo, quer água, às vezes não fala água, mas quer água, é uma frase. Quer sair, dá a mamãe, alguma coisa assim. Então, pede 2 palavras. Não está falando. Agora a gente precisa observar se está evoluindo na fala. Não, o repertório de fala dela está aumentando muito. A comunicação não verbal também é muito importante, a gente precisa entender isso. O que é a comunicação não verbal? Você chama ela pelo nome, ela olha para você, sinal que ela entende que é você que está chamando, sinal que entende que é com ela que está falando. Isso é ótimo, você tem que ela tem que estar entendendo. Você chama 10 vezes, pelo menos 8 vezes, né? 80% das vezes ela tem que olhar, desde que ela não esteja olhando para a tela também, que se ela estiver olhando para um desenho, você pode se tornar uma bomba do lado que ela não vai olhar. Então na hora que você chama, que ela estiver brincando com um brinquedinho que não seja tela, ela desviou olhar para você, isso é um bom sinal. Ela dá tchau, ela chama, que seja, né, fazendo sinal, ela reconhece partes do corpo, ela segue comandos, fala, vai lá no seu quarto e pega a sua boneca que está na gaveta. Ela vai lá e abre a gaveta e pega. Não, ela segue comandos, ela se comunica e o repertório de fala dela está aumentando. Ótimo sinal. Agora não, ela está com dificuldade na comunicação não verbal, o repertório dela está agarrado, ela não está ampliando a fala dela. Aí eu sugiro você já procurar uma fono, tá bom? A escolinha vai ajudar, sim, ela vai ter contato com outras crianças, estimular a fala, mas a fono vai te ajudar a dar os estímulos corretos, a fonoaudióloga, uma boa fonoaudióloga, né? E com certeza aí vai te ajudar a dar os estímulos corretos para ela, tá bom? Então eu sugiro você não deixar de correr atrás. Por quê? A gente chama de janela
janela de oportunidades, né? Os primeiros 2 anos de vida, né? Nos primeiros 1000 dias principalmente, que é o da gestação aos 2 anos de vida. Mas até os 3 anos a criança está desenvolvendo muito o cérebro, né? O cérebro da criança é igual uma esponja. E tudo que a gente ensina, a criança aprende. Então é muito mais fácil, se você fizer sessões, por exemplo, de fono agora, com ela, de fonoaudiólogo, 2 meses, 3 meses, às vezes, de sessões intensas de fono, ela vai dar um salto muito grande. Se você esperar, talvez daqui a 1 ano, esse salto para acontecer, ele vai demorar 1 ano de fono. Então é importante já procurar. Agora, tem coisas que atrapalham, que são veneno para a fala. Uma delas é tela, então antes de 2 anos o ideal é 0 tela. Depois de 2 anos pode ser 1 hora por dia e tal. Dependendo, não, a criança está na escolinha, está fazendo online, aí tudo bem, pode ter, mas para questão de entretenimento, 1 hora por dia depois de 2 anos. Outra coisa é chupeta, né? Tem menino que fica de chupeta e vendo televisão o dia inteiro, aí não vai desenvolver fala não. Então, se for o seu caso, eu sugiro até antes de procurar a fono, tirar a chupeta e tirar a tela, que vai ser a primeira coisa que a fono vai falar, tá bom? Eu sei que é difícil, tá num país diferente, teve a pandemia, tal, distrair a criança o dia todo é difícil, mas a gente colocando rotina de horário para brincar, de horário para dormir, a gente consegue criar uma rotina sem precisar de tela, tá bom? Então é isso aí que é minha dica aí para você, tá? Eu achei que não tinha pergunta, mas agora tá surgindo muita pergunta. A Bia 10 Oliveira, Bia 10 Oliveira, minha bebê tem 2 meses e está fazendo meu peito de bico, principalmente para dormir. Como posso melhorar isso? É saudável dar o peito toda vez que ela quer? Ô Bia 10, você é uma mãe nota 10, né? Por isso que você colocou Bia 10 aí. Olha só, o leite materno é livre demanda, né? Então o nenenzinho mama, o nenenzinho pode mamar de novo daí a pouco. Então assim, é difícil eu te falar que ele está fazendo realmente o peito de chupeta. Quando realmente for fome, o neném vai mamar, vai sugar. Agora não, ele põe a boca no meu peito e dorme. Então realmente pode ser isso. O que a gente precisa, né? Primeiro, entender que a criança precisa das sonecas durante o dia. Tem muita gente que faz, achando que está fazendo certo, faz o contrário. Vou segurar meu filho acordado de dia para que ele durma bem à noite. Isso aí, quem fizer isso aí literalmente está dando um tiro no pé, porque a criança precisa, o bebezinho nos primeiros meses precisa de dormir muito durante o dia. Então é importante a criança dormir muito. Então a gente precisa mapear. Primeiro, fazer um diário mesmo, anotar os horários que a criança está tendo sono, e sempre mais ou menos o mesmo horário. Ela dorme 9 da manhã, depois ela dorme 11, ela dorme 2 da tarde, todo dia mais ou menos se repete os horários de sonequinha. E aí naqueles períodos que ele estiver acordadinho, você brinca, estimula, brinca muito, e aí vai dando a noite. Você sabe que mais ou menos 2 da tarde ela tem sono, lá para 1, 1h30, você já diminui aquele ritmo da brincadeira, né? Quando eu falo brincadeira 2 meses, é você olhar no olho, deitar no chão, num tatamezinho no chão, brincar, pegar nos bracinhos da perninha, fazer uma massagem ali, levantar a perninha, fazer uma bicicletinha, pôr de barriguinha para baixo, você deitar junto. Isso é importante, ter esses momentos de atividade física, esses momentos de atividade com a casa bem iluminada, de preferência pegar um solzinho. Isso é importante para o ciclo circadiano, para a produção inclusive de melatonina. E aí vai dando aquele momento que você sabe que vai dormir, né? Citando exemplo, primeiro você faz uns dias mapeando para ver mais ou menos o horário que ela costuma ter sono. E você sabe que vai ter sono 2 da tarde, 1 hora da tarde em diante você já pega no colo de novo, já evita estimular, já entra pro quarto, deixa ela mamar bastante, estimula para ela mamar bastante, porque tem neném que durante o dia, por causa da agitação do dia ou por causa do excesso de calor, não dá conta de mamar bem, e aí ele compensa isso mamando à noite. Então insiste para ela mamar bem, e lembrar que na hora de mamar tem que ter um ambiente adequado, um ambiente que está você e ela, você concentrada na mamada também, porque já tem pesquisa mostrando que um dos hormônios para a descida do leite é a ocitocina. A ocitocina é produzida no cérebro da mãe, e aí se a mãe está amamentando, por exemplo, conversando com uma visita, ou vendo, né, respondendo um WhatsApp, ou vendo uma televisão, ou pensando no problema, não produz bem a ocitocina. Então às vezes aqueles mesmos 10 minutinhos ali que o neném está mamando, se a mãe está concentrando na mamada, se o ambiente está tranquilo, se não tem excesso de calor, que também é outra coisa que prejudica tanto a mãe quanto o neném, o leite flui muito melhor para o neném. Então, às vezes, aqueles mesmos 10 minutos com a mãe concentrando, o volume de leite que mama é muito maior. Isso vai, consequentemente, fazer com que mame menos à noite. Então, todas as mamadas, todas as vezes que for amamentar, tem que ter esse ritualzinho de entrar para um quarto tranquilo. E aí, logo em seguida, dar um banhozinho, né? Em algum momento do dia pode dar um banhozinho, ou entrar para o quarto, dar uma quebrada na claridade, ligar um ventilador para ofuscar o barulho externo. Tem que ter esse ritualzinho do sono para que produza adequadamente a melatonina e que a criança durma bem. E ela dormindo bem,
ela de dia ela vai dormir bem à noite. E se ela não dormir bem de dia, ela vai acordar mais vezes à noite. Outra coisa que eu falo é o seguinte: à noite também precisa dessa higiene do sono. Então, se vai dormir, o soninho dela à noite começa a partir das 8. E aí você, 7 horas, já diminui o ritmo, mesma coisa. Dá o peito, deixa assistir para mamar muito, dá o banhozinho e tal, relaxa ela. O ambiente escuro e à noite tem que estar breu mesmo. Um abajurzinho ligado já pode atrapalhar o esquema. Eu gosto muito do ventilador porque ele ofusca o barulho externo e refresca. Não tem perigo nenhum ligar ventilador, ligar ar-condicionado. É uma das coisas que atrapalha muito o neném dormir. O ventiladorzinho, o ar-condicionado. O calor atrapalha muito, então o ventilador e o ar-condicionado ajudam muito. Tá? Outra coisa é a questão da cama compartilhada. Não estou aqui falando que não pode pôr ou que pode, mas é só explicando. A criança, o bebezinho, nessa idade, ela pode ter um ritmo de ciclos de sono que vão mais ou menos a cada 1 hora. Então o neném dorme, mais ou menos 1 hora depois dá uma despertada parcial, não é que acordou. Dá uma despertada parcial por causa da transição de um sono para o outro. E essa transição, a criança dá uma gemidinha, mexe para um lado, mexe para o outro, e a mãe entende isso como um acordar. Estando na cama, já põe no peito. E se estivesse no bercinho, principalmente se estiver no bercinho afastado da cama, a mãe vai perceber também que o neném gemeu, vai lá, levanta, até você chegar lá, o neném muitas vezes dormiu. Então a gente precisa dar um tempo para a criança. Muitas vezes não em todas as vezes que você põe ela no peito, não era necessário estar. Mas do lado meu é mais fácil, que eu já estou ali. Realmente facilita em algum ponto, mas atrapalha em outro. Qualquer mexidinha, a criança mexe, tem a fase do sono, tem essa transição, igual eu falei, que terminou um ciclo de sono, vai iniciar outro, dá um despertar parcial. E tem uma fase do sono que é um sono mais agitado, a criança mexe, dá uma gemidinha, alguns dão uma choradinha sonhando, alguns na fase que já começa a sorrir, né, da gargalhada depois de 4 meses, tem neném que gargalha dormindo. Então, isso é normal, estando do lado da mãe, a mãe sempre entende isso como despertou e põe no peito. Então, é uma dica que eu te dou, é vigiar os horários do sono de dia e batalhar para que ele seja bem feito, e à noite fazer essa higiene do sono, deixando o ambiente bem escuro e de preferência não na mesma cama que você, além dos riscos de cair da cama e tal. Mas eu quero fazer cama compartilhada. Tudo bem, não estou aqui para advocar a favor ou contra, mas estou te falando que estando do lado fica mais difícil, porque às vezes você está dormindo, instintivamente o neném mexe, você já vai com a mão ali, põe, e a criança percebe a sua presença e aí quer mamar. Então isso pode ser um motivo, tá bom? De atrapalhar. Eu nem sei, você nem me falou se está pondo na cama, eu estou imaginando, deduzindo o que está acontecendo, tá bom, Bia? Então é isso aí, gente. Tem muita pergunta aqui. Realmente o tempo da live já estourou aqui no Instagram, né? A Bia colocou, a Evelyn colocou aqui. Ela entende tudo que a gente segue comandos. Agora o repertório está um pouco agarrado, sim. Eu acho que você deve procurar uma fono e seguir isso que eu falei aí em relação a tirar a tela e tirar a chupeta, se é o caso, né? Se é o caso, não sei se é o caso, né? Então aqui, ó, a Moana Machado, aqui, a Poli, vou encerrar com a da Poli aqui. As frustrações mal administradas podem desenvolver algum problema futuro? O temperamento da criança pode ser amansado? Acho que a Moana tem fortes sinais de liderança. Pois a gente não pode podar a criança, né? Uma coisa é a gente orientar a criança a lidar com as frustrações, a gente passar segurança, mas também não pode podar a criança. Tem criança que, igual você falou, tem instinto de liderança, né? Então às vezes quer mandar, né? Então isso tem o lado bom disso, mas ela tem que entender que ela precisa, ao mesmo tempo que ela vai sim comandar em alguns momentos, ela precisa respeitar a vez do outro, ela precisa respeitar que o outro ganhou. Então os jogos são muito bons para isso também, né? E você passa a segurança, né? E fazer com que ela entenda que o choro é possível, e ela, quando ela está triste por você ter falado não, ela pode chorar, ela pode ficar triste, e você vai estar do lado ali para dar segurança. O que ela não pode é bater, e se ela bater, você segura a mãozinha e fala: filha, você não pode, isso que você fez não é legal, e a mão é para fazer carinho, né? A mamãe está aqui com você, você pode chorar, você está triste porque a mamãe, né, negou uma coisa que você queria, mas realmente a gente precisa passar segurança. É mais difícil realmente, né, como a outra mãe falou, quando a criança tem um autismo, quando a criança tem esse instinto de ser mais mandona, principalmente quando a mãe também tem, aí fica um embate uma com a outra, né? As personalidades muito parecidas são mais difíceis, né? Então, mas a gente tem que ter jogo de cintura
para lidar com isso, né? E só o tempo que a gente vai aprendendo isso e tem muita tranquilidade. Nunca a gente consegue resolver esses embates no grito, a gente só gera mais problema no batendo, então nem se fala, né? Porque quando a gente bate, a criança às vezes até para de fazer aquilo que está fazendo com medo da mãe ou com medo de apanhar mais, mas aquilo gera nela um sentimento de que bater é certo, né? Além da gente estar reprimindo. Então, a gente não pode podar a criança, mas também ela tem que entender que vai passar por frustrações mesmo que ela não aceite aquilo inicialmente, mas aquilo faz parte da vida, tá bom? É isso aí, Poli. Você esqueceu de pôr hashtag aí, Poli. Ó, pessoal, eu vou encerrar porque senão o Instagram encerra e eu não consigo despedir de vocês. Foi muito bacana aqui esse bate-papo, né? Eu acho que a gente pode fazer outros bate-papos com temas similares aqui, falando da parte emocional da criança, de como lidar com esses desafios aí. E lembrando mais uma vez, quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo lá no link da minha bio, lá da descrição da bio no Instagram, tem um link para inscrição para uma aula que eu darei dia 22, quinta-feira que vem, que para participar tem que estar inscrito. Vou falar dos primeiros 2 anos de vida, vou falar o que é mais importante, principalmente voltado para alimentação, sono, rotinas e desenvolvimento neurológico e imunológico, tá bom? Então tá bom, pessoal, amanhã eu volto com mais uma live aí no Instagram, não percam aí e durante o dia teremos mais postagens aí, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos aí e até amanhã.